assistiu várias vezes. Aliás, nós ganhamos do senhor já quanto tempo? Uns 6, 7 anos atrás, um DVD de presente do senhor, né? Esse DVD do alguém, né? Não lembro mais. Eu vou pedir para vocês, quando o monge estiver falando, para vocês desligarem o microfone. E só quando vocês se manifestarem, por favor, liguem o microfone para não dar interferência, tá bom? Ok? Tá bom. Pode ser então, monge Gensho, o senhor falar alguma coisa sobre o filme? Então, eu acho que o senhor tem muito para contar sobre essa revisão. Eu acho que vou falar um pouco as coisas que me ocorrem, né? E depois nós abrimos para perguntas, porque um diálogo é melhor, não é? E aí, à medida que a gente faz os diálogos, eu vou respondendo e a gente vai retomando os temas, explorando mais profundamente, né? Acho que assim fica melhor. Tá bom. Vou pedir então para todos desligarem o microfone e deixar a palavra com o monge Gensho, tá bom? Por favor, monge. Oi? Ok. Bem. Boa noite. O filme, evidentemente, uma bacia com água e sem desperdiçar. Eu acho que tinha um microfone aberto ainda, né? Então, o filme ele foi preparado com o patrocínio da própria escola Sotozen, a Sotoshu. E ele é muito importante porque esse personagem, Eihei Dogen, ele nascido em 1200 e morreu em 1253. E ele, evidentemente, foi um gênio, uma dessas crianças prodígio, né? Com 8 anos de idade, ele escrevia poemas no estilo chinês já, o que, para quem conhece a língua japonesa, é uma proeza e tanto, porque para se considerar alguém alfabetizado no Japão moderno, uma criança leva 3 anos e ela é considerada alfabetizada quando ela é capaz de identificar 1.800 ideogramas, kanjis, né? E isso não é suficiente para ler um jornal. Então, e mesmo hoje, no Japão de hoje, quando eu estava lá e tinha um texto de Dogen na mão, eu me lembro de perguntar para um sensei japonês alguma coisa e ele disse: nós não conseguimos ler esses textos em ideogramas antigos. São textos de 700, 800 anos atrás e eles não... mesmo nós que estamos acostumados e falamos japonês hoje, não conseguimos decodificar esses textos antigos, eles são demasiado difíceis, né? Nós daí temos que compreender um pouco essas dificuldades e um dos fenômenos que me ocorre contar a esse respeito é que nós, aqui agora, lemos textos cuidadosamente traduzidos do japonês em línguas ocidentais, para o espanhol, para o inglês, e nós temos, na verdade, um acesso melhor aos ensinamentos antigos do que um japonês moderno que fale só a língua japonesa. Se você lê inglês, o fenômeno é interessante, né? Você lê inglês e recebe uma tradução feita por especialistas. E você daí tem uma compreensão do texto bastante boa, está lendo em sua língua. Mas um japonês que não fala inglês, nenhuma língua ocidental dessas, para onde foram traduzidos os textos clássicos, ele não entende o texto clássico. E se nós compreendermos esse aspecto, nós vemos que
o nosso conhecimento teórico da doutrina budista hoje no Ocidente é, em geral, mais profundo do que a gente vai encontrar no Japão. Porque apenas os especialistas, os eruditos japoneses é que leem esses textos antigos. Eu fui compreender isso tendo aulas com Okumura Roshi, nos Estados Unidos, que é um dos tradutores do Dogen para a língua inglesa. E ele, ao dar aulas para nós em Yokoji, quando eu estava num mosteiro na Califórnia, ele mostrou que metade das páginas das traduções eram notas de rodapé para explicar o texto. Tantas as referências e palavras que precisam ser conhecidas para a gente compreender do que estava sendo falado. Então, isto é importante nós conhecermos sobre Dogen, porque também ele é um verdadeiro fundador da língua japonesa, da literatura japonesa moderna, porque ele foi o primeiro a escrever em japonês os textos clássicos. Antes dessa época, 1200, o Japão se voltava para a China. E a China era o lugar da cultura, era o lugar da literatura, da arte. Os japoneses se sentiam inferiores aos chineses. E frequentemente nós vemos isso nos textos, nessa referência. E vou chegar a isso por causa do início do filme também. E o Dogen, não é? Ele faz um papel que ocorreu em línguas ocidentais, por exemplo, Dante Alighieri é o fundador do italiano clássico, que era um dialeto florentino. Como ele escreveu a Divina Comédia em florentino, aquela língua de Dante Alighieri tornou-se o italiano clássico, o alto italiano que é ensinado nas escolas e que unifica a Itália, porque antes disso genovês falava o dialeto de Gênova, no Vêneto se falava o dialeto do Vêneto, na Lombardia o dialeto da Lombardia, e assim por diante, diferentes italianos. E aí nós temos uma unificação da língua e o estabelecimento da língua clássica com a Divina Comédia de Dante Alighieri. É a mesma coisa aconteceu na Alemanha, onde Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, consolidou o seu alemão, né, como o Hochdeutsch, ou o alto alemão, que é ensinado nas escolas e que unifica toda a Alemanha. É o alemão que nós vemos nos filmes, que nós estudamos, etc. Porque nas cidades, você vai em uma cidade como Colônia, fala-se o Kölsch, né, que é o dialeto da cidade. Né? Então, as pessoas falam as duas coisas, o dialeto da cidade e o alto alemão. Acontecimento que a gente não viu acontecer no Brasil, e, em geral, não se sabe, né, que na metade do século XIX, ou seja, menos de 200 anos atrás, na realidade não se falava português no Brasil. Português era falado pelas pessoas instruídas. Em geral, as pessoas falavam a língua geral, que era uma mistura de tupi, português, etc., uma salada linguística parecida com papiamento, por exemplo, que se fala na América Central. E o português foi imposto, ensinado nas escolas e tornado a nossa língua nacional. Hoje, ninguém, provavelmente no nosso grupo aqui, ninguém tem nem ideia de como se fala, eu também não tenho, né, de como se falava a língua geral, né,
que na época das guerras da independência chega-se a dizer: ah, fulano de tal nem fala língua de gente, ele só fala língua geral, não fala português. E isso eram líderes da Guerra da Independência, né? Que são referidos desta forma. E esse mesmo fenômeno aconteceu no Japão, e Dogen, ao escrever em japonês, criou o japonês clássico, literário que nós conhecemos hoje. Então, ele é um fundador da literatura japonesa lá pelo ano 1200. Mais ou menos a mesma época em que o português se consolidou como língua também em Portugal. Porque antes nós tínhamos também uma salada linguística que provinha do latim castrense, que formou as línguas românicas da Europa, né? Bom, esse papel também é muito importante do Dogen, e isso explica todo esse conjunto histórico que eu estou falando, explica o fato de que Dogen, ao fazer interrogações mais complexas a respeito da doutrina budista, é recomendado que vá à China. Vai à China para encontrar um mestre, porque os mestres que haviam chegado no Japão tinham vindo da China. O budismo chegou no Japão muito antes, mas um budismo como que Bodhidharma encontrou também quando chegou na China, um budismo religioso, supersticioso, voltado a recitações, a imagens, promessas, etc. Não muito diferente do catolicismo popular, do cristianismo popular que nós conhecemos, né? Não é muito diferente você ver um japonês moderno ir a um templo budista, fazer uma oferta de incenso, amarrar uma promessa, né, um pedido, numa árvorezinha, num templo, né, em papel, que fica lá porque ele crê que aquele pedido, então, vai ser ouvido por Buda ou por uma divindade protetora, o que é uma atitude não muito diferente de um católico que faz uma promessa para Santa Teresinha. E aí, esse budismo popular está vivo ainda hoje, né? No Japão, assim como no nosso cristianismo aqui. Nós temos um movimento no Ocidente de estudo do budismo, na Daisen mesmo, na nossa organização, tem cursos aprofundados estudando a filosofia, a história do budismo, os fundamentos, etc. Tudo isso é novo, e isso não existe na prática para a população japonesa. Não existe. Nem na China, nos lugares não existe. Porque, assim como no Brasil, você não vê as pessoas estudando o cristianismo, eles conhecem o cristianismo de catecismo, não conhecem o cristianismo em profundidade. Se você fizer uma pergunta mais complexa sobre a doutrina cristã, eles não saberão responder sequer o que significa salvar, né? Jesus salva do quê, né? É a pergunta que nós teríamos que fazer. E as pessoas não sabem responder, porque, na verdade, a doutrina salvífica é salvar da morte, né? Porque ele ressuscitou, venceu a morte e permitiu que todas as pessoas possam ressuscitar. É essa a vitória, a mudança de convênio com a divindade no caso do cristianismo. No caso do budismo, Dogen se pergunta por que nós temos que praticar, se todos nós temos a natureza búdica, etc. E ele vai estudar com um mestre da escola Rinzai, que havia chegado um pouco antes da Soto, no Japão, pouco tempo antes, uns 40 anos, e acaba recebendo a recomendação de ir para a China.
E é isso que ele faz, eu vou buscar a resposta. Ele é muito jovem, nesse momento ele tem pouco mais de 20 anos, mas ele havia ido para um mosteiro, como mostra o filme, logo depois da morte da sua mãe. Ele havia perdido, disse que ele era filho de um nobre, né, com uma, e a sua mãe era uma concubina, e ele é acolhido, então, por um tio, que é monge, no Monte Hiei. Então, a vida monástica de Dogen começa com 12 anos. Mas, como ele era filho de um nobre, ele recebe uma educação muito aprimorada, recebe uma educação erudita, desde muito cedo. E, como ele era brilhante, isso chama atenção. Com 20 e poucos anos, ele já é reconhecido como sucessor na escola Rinzai, que descendia de Eisei. E em 1227, aparece essa data no filme, ele vai para a China e faz essa peregrinação procurando um mestre que responda às suas perguntas, e ele vai de decepção em decepção, porque os mestres são pessoas que estão interessadas no poder ou na riqueza, num contato com os poderosos, com a política, e ele vê isso, né? E se decepciona profundamente, ele está ao ponto de desistir quando lhe é recomendado que vá procurar Ryujin, em chinês, né? Que é, em japonês, chamado Tendo Nyojo, e que é meu antepassado, então, na linhagem, muito importante. É o meu último antepassado chinês. E, nesse encontro com Tendo Nyojo, ele recebe a transmissão, depois de 2 anos de treinamento, ele recebe a transmissão de Tendo Nyojo. Tendo Nyojo o nomeia seu sucessor na linhagem. E, de posse disso e dos ossos do seu companheiro que foi com ele para o Japão, ele retorna. Naquela época, essa viagem de navio do Japão para a China era muito perigosa. Aproximadamente 1 em cada 4 pessoas morria na viagem. Mais ou menos como acontecia quando começou a colonização do Brasil, lá por 1500, aquela viagem de meses pelo Atlântico, de Portugal até o Brasil, também tinha um índice de morte semelhante. O Dogen, de posse desse conhecimento, volta ao Japão e resolve ensinar o que ele entende como verdadeiro budismo. E o verdadeiro budismo que ele está ensinando é uma revolução, assim como foi a chegada do Zen com o Bodhidharma na China. É uma revolução em relação ao que ele encontra. E essa é uma história interessante do budismo, não só do budismo, dos caminhos espirituais em geral, que é uma história de fundador ou reformador, um crescimento brilhante e depois um período de decadência até que se chegue ao fundo do poço e apareça um novo reformador que vem contestar os acontecimentos e os destinos, o que está acontecendo. Lembrem da história de São Francisco, por exemplo, na história ocidental, é a mesma coisa. Ele diz, ele quer retornar à pobreza e viver como Cristo, se vestir pobremente.
Se alguém assistiu aquele filme O Nome da Rosa, vê o embate entre os franciscanos, né, que vem do livro de Humberto Eco, né, o embate entre os franciscanos e os ricos, cardeais, bispos, etc., que querem defender seu poder e sua riqueza e que de caminho espiritual já não tem mais nada. A mesma coisa aconteceu no budismo, vezes sem conta, e continua, como no tempo de Dogen, ser difícil encontrar um mestre verdadeiro, ser difícil encontrar um mestre que está realmente seguindo as regras do budismo e que não está procurando riqueza, poder. É difícil. E por isso os mestres os mestres respeitados sempre foram preciosos. Então esse encontro de Dogen significa, um Tendo Nyojo significa isso. E quando ele chega no Japão, é a mesma coisa, ele enfrenta um budismo decadente. Monges armados, defendendo seu poder, né? Dispostos a queimar templos, a matar para defender a situação de predomínio que haviam adquirido. Mas Dogen agrega os idealistas ao seu redor, os homens o seguem. Assim como aconteceu com São Francisco, mais ou menos na mesma época, né? Na Europa, assim acontece com Dogen no Japão. Então, e ele funda então a Escola Soto. Essas questões de ascensão e decadência também vão acontecer posteriormente, né? E acontecem também na Escola Soto também. Seria tolice nossa acreditar que o mundo depois disso ficou perfeito e não houve decadência e as pessoas não sujaram suas mãos atrás da riqueza, do poder e dos mantos coloridos, né? Dogen mesmo recebeu um manto dourado do imperador e se recusou a recebê-lo. O imperador insistiu e seria uma ofensa ele recusar, então ele acabou aceitando e pegou o manto e o guardou. E nunca usou. Para quem você quer enviar mensagem? Então, esses acontecimentos repetem-se constantemente na história e tem essa tendência. E isso é uma coisa que é um centro da primeira parte do filme de Dogen. Vários acontecimentos do filme são tentativas de representar em um filme muita coisa ao mesmo tempo. Então, concentrar em um personagem como Orin, concentrar vários personagens na mesma pessoa, né? Aquele episódio da criança morta é um episódio contado no tempo de Buda, do tempo de Buda, que está ali representado como se estivesse acontecendo com Dogen, não é histórico nesse sentido. E várias coisas no filme não representam a história ao pé da letra, não é? Mas sim uma representação alegórica da vida de Dogen. Isso nós temos que compreender também. Mas eu acho que o filme foi muito feliz em vários aspectos, né? Na representação da morte de Dogen. Eu estive naquela sala, que até hoje ainda tem seu chão de terra batida, né? Me sentei para meditar lá em 2015, quando a gente faz uma cerimônia de sucessão em que você vai até os túmulos dos mestres, né? Então vai reverenciar o túmulo do próprio Dogen em Eiheiji, naquele templo que ele fundou, que fica um pouco retirado da cidade de Fukui, perto do mar do Japão, né, que fica entre o Japão e a Coreia.
E realmente o templo, o monastério de Regi é belíssimo, muito antigo, cheio de escadarias sem fim, né, que cansam qualquer um, e com ambiente reverencial, muito, muito marcante. Vale a pena ir lá para quem tiver a oportunidade e visitar, né? E ainda tem um número perto de 200 de monges em treinamento lá, em Eiregi. Essas coisas que eu gostaria de ressaltar sobre o filme e contar essas curiosidades também. E vamos abrir para perguntas para a gente conversar um pouco, né? Temos aí uma meia hora para isso, né? Por favor. Acho que nós podemos abrir o chat, né? E Sim, dá para escrever as perguntas também. quem quiser Todos fazer podem alguma ler. pergunta para o monge, abram o microfone Uhum. e estejam à vontade. Por favor, tem aquela mãozinha ali embaixo, é só levantar a mão. Bom, ninguém está perguntando nada, eu vou iniciar então. Aquele Leonardo episódio... levantou a mão. Oi? Leonardo. Ah, sim. Então, por favor, Leonardo. Léo, é Pode falar. você? Leonardo é meu filho. É você ou fui eu? Porque eu levantei a mão. A Silvia ali. Por Acho que eu favor. estou no... bem. Boa noite, obrigado por toda essa aula aí, assim, faz a gente pensar um monte, né, nessa questão de religião e da natureza humana, né, quer dizer, nós somos cheios de altos e baixos mesmo. Mas uma coisa que eu queria perguntar, como o senhor disse que muita coisa é mais representativa do que histórica, e no cristianismo é uma religião, assim, predominantemente masculina, né, os padres, os cardeais, então quando tem aquela monja, isso já vem desde essa época, assim, a possibilidade de uma mulher ser monja, ou foi uma coisa representativa? Não, não. Essa tradição no budismo vem desde Shakyamuni Buda, 2.500 anos atrás. Shakyamuni Buda foi muito revolucionário, foi outro gênio, né, na realidade. Se nós lemos a maneira como ele raciocinou, os discursos de Buda, que estão nos sutras mais antigos, eles mostram a genialidade do pensamento de um homem que é, na realidade, contemporâneo de Sócrates, de Confúcio, né? Eles viveram mais ou menos na mesma época, essa era axial, como se chama, né? E Shakyamuni Buda ordenou como monja, a primeira monja, Prajnapati, que era a sua tia e mãe adotiva, que foi até Buda com um grupo de mulheres, né, e pediram para entrar na ordem. Então foi fundada uma ordem feminina, e essa ordem feminina, que inclusive as mestras ordenavam as monjas, ela sobreviveu até o século XIII, ou seja, 1.800 anos de história, que não é pouco, né? Mas, na época da invasão muçulmana da Índia, no século XIII, essa ordem feminina se extinguiu e não restaram mestras mulheres ordenando mulheres, ou seja, a linhagem feminina ficou interrompida. Desde então, no Zen, as mulheres entram na linhagem masculina, então elas são ordenadas na linhagem masculina. Eu mesmo já ordenei várias monjas, a monja Jikiro, que está no Japão, uma monja Sodô, que está em Brasília, uma mulher monja também, minha aluna. E, do ponto de vista budista, não existe distinção
entre homens e mulheres na capacidade de atingir a iluminação, nem uma distinção sacerdotal, elas são sacerdotes iguais. E sobre esse tema, existe um texto de Dogen a respeito da ordem das mulheres, dizendo que os homens que discriminam as mulheres são idiotas. Ele é bem claro a esse respeito. O texto a respeito do assunto está no meu blog, eu já publiquei, no blog O Pico da Montanha. Eu publiquei, para que a discussão acabe, né? A respeito, eu publiquei o texto de Dogen, que já é mais do que claro a esse respeito. Se Buda disse que homens e mulheres são iguais em termos de atingir a iluminação, e discriminar qualquer pessoa por um motivo como esse, ou racial, ou qualquer que seja, orientação sexual, é uma tolice enorme. Uma das coisas que faz com que a Daisen tenha hoje 40 grupos espalhados aí no Brasil, no Uruguai, e alunos na Tchecoslováquia, em Portugal, na Alemanha, etc. O fato de nós termos esse crescimento, em certos aspectos, explosivo, né? Foi explosivo principalmente durante a pandemia, se deve ao fato de não fazermos nenhuma distinção a respeito das pessoas, né? Nós só temos pessoas. Então, eu me recuso dentro da Daisen, dessa organização, como organização budista, a considerar qualquer aspecto como sexo, orientação sexual, raça, seja o que for, né? Não interessa, nós só temos pessoas. E todas as pessoas têm dificuldades e vamos em frente. Então, o resultado é que você agrega pessoas talentosas, maravilhosas, instruídas, capazes, que integram a organização e a ajudam. Então, a presidente administrativa da organização do Daisen hoje é uma mulher. A presidente do conselho de administração é uma mulher. A presidente do conselho de comunicações é uma mulher. Nós temos até que tomar cuidado, senão daqui a pouco temos uma organização que caminhou, que ficou do outro lado, né? Vamos ter que dizer assim, escuta, tem que dar um lugar para os homens aqui, para os homens terem alguma representatividade dentro da organização, né? É isso. Obrigada, é muito bom ouvir isso. A própria monja Koen, né, monge Gensho, é uma grande expressão do Zen budismo nacional, ela é uma né? expressão do Zen budismo, ela é importante, né, na difusão do Zen budismo no Brasil. Foi ela que me apresentou meu mestre e me recomendou a ele, então ela tem um papel importante na minha carreira monástica também. Ela vai estar aqui em outubro, quando nós teremos a oficialização do templo Daisen-ji como um templo oficial da Soto Zen no estrangeiro. E isso é bastante importante porque nós não temos nem 10 templos na América do Sul inteira. E Florianópolis vai ter um templo oficial. E então eu serei abade, então, nesse momento. A monja Koen já confirmou a vinda dela para participar dessa cerimônia, né? Mais alguém tem uma... Emerson, por favor. Esse episódio da monja Koen está em outubro, vai ser aberto ao público? A cerimônia é eminentemente monástica, né? Não é uma cerimônia assim, ela não é fechada ao público, né? Mas nós não temos muito espaço para receber muito público. Mas, na realidade, vamos dizer assim, é aberta, mas não faremos uma propaganda, um convite para atrair pessoas, não é? Apenas pessoas profundamente interessadas nas cerimônias e tudo mais, podem vir e serão bem recebidas, bem
será uma homenagem que prestam a nós. Mas a cerimônia ela tem um caráter monástico, não um caráter público, e vai ser feito num espaço restrito também, que é o próprio templo. O senhor falou em alegorias, eu percebi ali, quando ele tem ele recebe o Tokimune, acho que é Tokimune Hojo, se não me engano, eu não sei se ele era um daimyo, mas ele era um samurai meio perturbado, né? E ele se desentendeu ali com o Dogen e ameaçou inclusive de morte, né? E isso me lembra que houve realmente um episódio de um samurai que foi procurar um monge Hakuin, né? Com essa intenção, não essa intenção, mas ele foi com uma grande dúvida, né? Será que é uma alegoria esse samurai que foi perguntar se existia céu e inferno? Sim, não é um episódio histórico em si, né? Sim, sim. Mas é uma representação das discussões que aconteciam naquela época. E uma representação, inclusive, da questão para onde se vai quando se procura o poder, a glória, os títulos, né? No fim, o que ele obtém é sua própria cabeça cortada, né? Uhum. Então, como disse Kodo Sawaki, nós, seres humanos, corremos atrás de fama e honra, roupas bonitas e conforto. Nós corremos desesperadamente e, no fim, nada obtemos. Você corre e permanece insatisfeito até a morte. É isso que Kodo Sawaki diz. Corremos atrás de coisas que não são satisfatórias. E isso é o erro humano, né? Eu compreendo muito bem esse problema no meu livro No Pico da Montanha, Onde Estão os Meus Pés. Eu tentei representar o que acontece com os homens do mundo corporativo. Eu fui um homem do mundo corporativo durante muitos anos, fui diretor de empresas grandes, etc. Fiz uma carreira como executivo, com 40 anos era diretor da RBS no Rio Grande do Sul. E essa, quando eu me lembro, foi a época mais insatisfatória, mais infeliz da minha vida. Sem paz, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, correndo atrás do dinheiro, né? Tinha recursos, mas não tinha paz. Hoje, eu sou comparativamente pobre, né, em relação àquela época, mas é a época mais feliz da minha vida, de longe. De longe. Estou com 74 anos, mas contente, satisfeito, né, e realizando, né? Acabei de escrever mais um outro livro, semana passada, que é uma continuação do Pico da Montanha, para quem já leu, e o título vai ser Além do Pico da Montanha, Ido, né, o personagem, né, chega a outra margem, né? E é uma história do processo iluminatório, em que eu exploro os textos antigos dos 10 passos do boi, né, de domar a mente, né? E nós tivemos tanto sucesso que esse livro inicial, aí, O Pico da Montanha, já está traduzido em inglês, francês, alemão, espanhol, né? E até fundamos uma editora, né, para dar conta dos livros que estamos editando constantemente, né, a respeito do budismo. E diria que esse é um momento de realização, né? Eu estou realizando e satisfeito com o que estou fazendo. Estou feliz de estar aqui conversando com vocês sobre uma coisa como esse filme, né? E isto é
realmente contentamento, dar sentido à própria vida. E se eu tivesse ficado no mundo corporativo, talvez tivesse dinheiro, mas talvez já tivesse morrido de um infarte, né? Ou de um derrame cerebral, ou qualquer coisa parecida, né? Eu tinha amigos meus daquela época que já fizeram ponte de safena, coisas assim, né? E eu, a última vez que fui ao médico, o médico me mandou embora, né? Ele disse: o senhor está com os exames de um homem de 35 anos, vai embora daqui, volte o ano que vem para a gente ver se descobre alguma coisa. Então é muito diferente. Outra pergunta? Ainda temos uns minutos. Alguém mais? Essa alegoria do Tokimune com o Dogen é bem claro essa discussão entre poder, riqueza, glória e o lado do Dogen, né? O lado da riqueza espiritual, né? Bem claro isso daí no filme, né? Muito interessante. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Tereza, pois não? Oi. Então, eu só quero recomendar bastante o livro, O Pico da Montanha, Onde Estão Meus Pés. O monge sabe que eu sou fã desse livro, eu viajo junto com o Ido, né? Que bom que vai ter a continuidade dele, eu acho uma maravilha. Muito obrigado, Tereza. Quando chegar, eu faço questão de lhe dar um exemplar. Obrigada. Tantas vezes você já recomendou esse livro publicamente. É muito bom, e a gente realmente aprende muita coisa. Nós temos grupo de estudos, né, de budismo, então é uma coisa bastante importante a gente saber que pode se abeberar e ter a sua presença. E também queria cumprimentar, olha, não é que... Falando para o Emerson, não é que vão cumprir, vai ser uma coisa aberta, assim, para nós, é para o monge. Ora só, um abade entre nós é uma honra muito grande, né? Então, onde que está o templo? É onde está atualmente? Onde que é o templo? É onde está atualmente, ali no Saco dos Limões, né? É realmente... É uma casa pequena, na realidade, não é um local grande, né? Puxa, que pena, mas a gente gostaria, sim, de comparecer. Não, mas nós vamos mandar um convite para vocês, né? Tá. Para que, pelo menos, mandem um representante, né? Claro, é muito importante. Nossa, é uma honra, né? Vai elevado ao nível de abade da América Latina, né, monge? Isso não, a abade é do templo, né? Isso não é muito importante, né? É mais por causa do templo e por causa do trabalho e da idade, coisas assim, né? É que essas coisas vão acontecendo. Mas, na realidade, nada essencialmente muda, né? E eu tenho sempre que lembrar da atitude de Dogen, né? Sim. Você ganha o direito de usar roupas especiais, mas se você pensa que essas roupas são algo especial, você está muito enganado, né? Porque embaixo das roupas você não passa de um homem comum, um homem nu, né? E você tem que saber disso com nitidez, né? Se você se confundir com fama, aí você se perdeu, né? Aquilo que o senhor me falou uma vez a respeito dos pinheiros que está bordado na sua roupa. Sim. Se eu pudesse falar para as pessoas, eu acho isso incrível, muito, muito forte isso. Sim, porque estamos juntos, né? É. Então nós crescemos retos, né? Quando queremos crescer sozinhos, então ficamos tortos. E esse é o símbolo da agulha de pinheiro, né? Que está aqui representada nesse desenho em linha, né? É uma agulha de pinheiro, e ela significa isso. O pinheiro é símbolo da Soto Zen por causa disso, juntos. Uhum. Mas nós vamos mandar um convite oficial para a Nipo Cultura, né? Uhum.
para essa cerimônia de outubro, né? E Qual é o dia de outubro, monge? acho que é dia 21, acho que é dia 21. Acho que é isso. Só porque eu faço aniversário em outubro, pensei que vai que seria meu aniversário. Não é. Então não é. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, pois não? Oi, Silvia. Não, é rapidinho, sabe? Mas assim, o senhor passa uma paz, né? Aí vem me diz que os exames de saúde estão todos bens. Então, eu queria lhe perguntar se a gente, atualmente, a gente está passando um desafio muito grande ou cada época histórica apresenta um desafio para a humanidade? Porque a sensação é que a gente está vivendo um tempo tão difícil. Qual é a sua opinião? Na realidade, se nós examinarmos a história em si, nós vamos ver dados interessantes que esclarecem que a nossa época é melhor. Embora pareça que a gente está sempre à beira do abismo, né? E podemos ter até uma guerra atômica, e o mundo pode acabar, isso pode acontecer, porque meios para isso nós temos. Mas se nós olharmos o mundo de 500 anos atrás, o tempo de Dogen, nas estradas tinham assaltantes, né? O país vivia mergulhado em guerra civil. Era uma coisa horrorosa. O Japão era terrível naquela época, antes da época Tokugawa, né? Quando começa a época Tokugawa, os samurais tomam o poder, começa o regime do Shogun, e impõe-se lei e paz ao país inteiro, e o país é unificado. E depois, em 1868, acontece a restauração Meiji, as armas são proibidas, os samurais perdem o poder, o que é narrado naquele filme O Último Samurai também. O ambiente é narrado de uma forma razoavelmente precisa. Mas, comparando o ambiente japonês daquela época com o ambiente japonês de hoje, foi assassinado o primeiro-ministro japonês, vocês sabem, né? Ele foi assassinado com uma arma de fogo feita em casa. Mas quantas mortes aconteceram no último ano no Japão por armas de fogo? Foi a única. São 140 milhões de habitantes, só uma pessoa foi morta. É um país extremamente não violento hoje. Isso é completamente diferente dos séculos anteriores. A Europa também, em muitos lugares, é assim. Se a gente tomar um país como a Suécia, 500 anos atrás, a chance de você morrer assassinado era 1 em 5. Que não é nem a chance no Brasil hoje, né? Temos 40 mil mortes por ano aí. É um país conflagrado, né? Mas na Suécia, a chance de você morrer não é mais 1 em 5. A chance de ser assassinado é 1 em 200 mil. Então, o mundo se tornou extremamente mais pacífico, com muito menos guerras, muito menos acontecimentos. Esse acontecimento que nós temos agora na Ucrânia é uma loucura insensata de um homem endoidecido, né, que quer ser como um imperador de antigamente, né, conquistar territórios com terra arrasada, não existe nenhuma vantagem financeira nisso, não existe vantagem alguma, nem para o seu país, para ninguém, nem para a história, nem para a biografia dele, é loucura completa, né? Então, nós estamos num mundo onde a gente já sabe isso, já vê isso, embora nós tenhamos notícias de tragédias a todo momento, na verdade, o mundo estatisticamente melhorou muito. Nós temos um nível de
por exemplo, vamos comparar uma coisa. Em 1910, é fácil de decorar isso. Em 1910, 10% da população do Brasil era alfabetizada, 90% das pessoas eram analfabetas. Hoje, o número é o contrário. Nós temos 10% de analfabetos, 90% de alfabetizados. A gente pode dizer que as pessoas são ignorantes, que não entendem o que leem, etc. e tal, mas a situação geral melhorou imensamente. Imensamente. Nós temos uma cultura frágil, claro, né? Quando chega na hora de fazer uma escolha política, você olha para um lado, é pavoroso, do outro lado é horrível, né? Então, você já não sabe o que é bom, onde existem boas escolhas para fazer. Mas essa é uma situação que os países sempre viveram no passado. Só recentemente nós tivemos a oportunidade de fazer escolhas decentes, porque antes, menos de 300 anos atrás, nós estávamos herdando governantes totalitários que herdavam o poder por direito de nascença. Né? Então, o mundo mudou muito para melhor. Às vezes a gente não enxerga isso, porque somos soterrados por notícias negativas que nós ouvimos todo santo dia na televisão. Então, é necessário um pouquinho mais de distanciamento crítico, né? Nós não nos deixarmos arrastar pela emoção e tentarmos olhar com uma distância maior a história da humanidade. Mas parece que o João Antônio tinha uma pergunta antes, né? Emerson levantou a mão? Eu vou aproveitar para fazer duas perguntas, são bem simples. Uma é se a Monja Coen vai ter outros eventos quando ela vir para Florianópolis, se ela vai se encontrar em outras acredito situações. Que não, Emerson. Ela vem para essa cerimônia como missionária, né? Nós somos do corpo de missionários da Sotoshu, então todos os missionários da América Latina vêm até cá para essa cerimônia, né? E ela vem também. Então, até o momento, ela tem esse compromisso com essa cerimônia, um almoço de comemoração, uma coisa assim, e cessa por aí. Se ela, por acaso, vier ou ficar mais tempo para outra atividade, ela certamente vai providenciar a publicação disso. Né? E quanto ao filme, eu queria saber se o cenário onde foi feito o filme, ele é um cenário recriado ou ele é original? Em alguns momentos é original. Em Eiregi foi filmado dentro de Eiregi. E os cenários externos foram filmados no Japão, representando a China, né? João Antônio levantou a mão. Eu gostaria de saber mais a respeito da posição das mãos no zazen. O senhor poderia explicar um pouco a respeito? A posição das mãos durante o zazen é o mudra cósmico, não é? A mão direita em cima, a mão esquerda embaixo, fazendo como se segurando uma joia e pousada sobre o colo. Você pode ver facilmente nos desenhos, né, a esse respeito. E no site da Daisen tem uma publicação a esse respeito também. É acessível em daisen.org.br. Mas você tem acesso a tudo o que nós fazemos baixando o app Zen Daisen no seu celular. Tem links para tudo. Né? Blog com 3.000 textos, mais de 470 vídeos, uma enorme quantidade de material gratuito que nós disponibilizamos para espalhar o Dharma. Tudo bem? O senhor pode mandar depois por escrito esse blog que o senhor falou?
O aplicativo. É melhor entrar no aplicativo, né? Zen Daisen. Zen Daisen, né? Só escrever Zen Daisen Tá. na loja de apps do seu celular. Está disponível em Android, em iOS, no iPhone, onde quiserem, né? E baixar esse aplicativo. E ele vai dar link para tudo que nós fazemos no Daisen, que é tanta coisa que eu mesmo não consigo acompanhar. Tem muita gente trabalhando, né? Tem centenas de pessoas trabalhando agora para a Daisen. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa interessante que viram no filme? Eu quero fazer mais uma pergunta. Pois não, Emerson. Eu não gosto de fazer perguntas, mas se eu tiver oportunidade, eu vou fazer. Monge, qual é o significado da argola essa argola nessa aqui, aba, né? Aqui. Exato. No manto antigo, que se usa enrolado no corpo, havia uma argola na qual você enfiava um pedaço de tecido e servia para prender o manto, né? Então, o Hakusu tem essa argola para recordar esse manto tradicional, o manto inteiro, né? Mas hoje em dia não usamos argola no manto inteiro, em geral, o estilo é amarrar com uns cordéis, né? Que já vem costurados no tecido. É esse estilo que eu uso mesmo. E, em geral, em todos os lugares existem vários estilos de manto, mas nenhum deles mais usa argola. Mas você vai ainda encontrar argola em alguns estilos de mantos chineses. E essa está aqui só para recordar essa tradição da argola para prender. Uma coisa. Tereza. Sim, eu quero provocar a Ana Maria, porque ontem não, ela questionou a questão do mestre, do alguém dar aquelas batidas nos ombros. Daí eu falei, pergunta para o monge que ele vai lhe explicar a questão. Lembra? É isso mesmo, Ana Maria? Aquele bastão se usa até hoje, né? Chama-se Kiyosako, que significa bastão da compaixão. Ele tem uma parte chata e é usado para bater no trapézio, para relaxar as costas e para despertar os sonolentos também. E no Japão, até hoje, se usa em todas as sessões de meditação. Um monge passa atrás, se tem alguém dormindo, ele acorda. E se alguém está com tensão nas costas, com dor, pede, faz gachô, e o monge que vem atrás cumprimenta, você se inclina, coloca a cabeça de lado, para não levar uma bastonada na cabeça, né? E recebe nos ombros. Todo mundo acaba gostando muito, e por isso nós restringimos um pouco no Brasil, porque agora mesmo tivemos um retiro com quase 100 pessoas aqui. Eu passei o bastão para um monge Chudo, né, que vocês conhecem, e pedi para ele passar, e ele veio me dizer, olha, tanta gente pediu que é impossível a gente passar uma sessão de meditação batendo em todo mundo aí, porque as pessoas ficam com dor nas costas e ficam pedindo, né? Que é como se fosse uma acupuntura, né? Uma massagem na musculatura, e realmente a sensação depois é boa. Então, resolvemos deixar as pessoas sofrendo mesmo e não ajudá-las com bastão. É isso. Vale por uma massagem, né? Como uma massagem, sim. É um pouco incompreensível para quem olha do lado de fora e não entende como funciona. Porque para mim, na minha ignorância, para mim pareceu uma coisa meio violenta, mas punitiva. Né? Não tem essa característica, não. A característica é de ajudar mesmo, não parece punitivo. É mais ou menos como se você achasse
visse alguém fazer acupuntura e dissesse eles estão torturando uma pessoa, enfiando agulhas nela, etc. E não é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, a Rissai está falando aqui que se nós podemos tirar uma foto. Por favor. Pode ser? Tira então, Rissai. Eu vou pedir para a Silvia, para o Leonardo ficar mais para cima, porque senão não vai aparecer. Silvio, Leonardo, é isso. Como assim? Assim? Ok. Tirou, Rissai? A Marisa estava escondida. Na minha tela aparece bem aqui. Isso. Para mim apareceu aqui a Marisa. Uhum. Tirou? Tirei. Tirou? Ok. Tá bom, pessoal. Então, não tendo mais nada a falar, a acrescentar, eu vou agradecer em nome de todos ao monge Gensho, que mais uma vez se dispôs com muito boa vontade de dar essa aula para nós, né? Esse encontro muito agradável. E até uma próxima oportunidade, né, monge? Ok, todos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, monge. Obrigado. Fechou. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tá o som. A Sônia não falou nada.